Existe. Existe, não exatamente com essa conotação, mas existe. Nós recebemos muitas informações sobre isso. Talvez 2 grupos sejam interessantes a gente conhecer. Um grupo chamado dos Kodos. Essa palavra quer dizer sem rosto. Não significa que não tenha rosto, significa que é uma sociedade, uma organização esfacelada, sem identidade, e que está procurando restabelecer uma estrutura de organização. E outro grupo muito importante também, a ser considerado, são os chamados Gogs. Essa palavra quer dizer aqueles que se alimentam ou que bebem ectoplasma, o sangue. Na verdade, o termo original seria sangue, mas sangue aí não está colocado como no sentido direto, né? Mas como ectoplasma. Bom, origem. Esses aqui vieram com a Terra. E tem um chefe muito conhecido, que ele chama-se Grodouki. Peraí, Grodouki? Não. Um outro nome dele aqui que eu sei. Belzebub, o que se alimenta de sangue. Esse aqui é a origem do nome Belzebu. Vieram com a Terra, não são seres maus, são seres que se alimentam de ectoplasma livre e abundante na Terra, porque eles estão fazendo como eles são seres desgarrados, eles são desestruturados socialmente, a sobrevivência deles depende de ectoplasma livre. Portanto, eles montam estruturas incríveis para ficar mamando. É que nem você dizer que o urubu não presta porque come carniça. Enquanto tiver carniça, tem gogues. Então, eles são meio que higienizadores nesse sentido. Você pode até ter uma visão positiva deles. Agora, onde é que o negócio enrola? É porque eles fazem sociedade com desencarnados que servem como bezerro no processo. Por exemplo, vamos supor que você fume. Não sei se você fuma. Então, vem um sujeito fumante desencarnado, força você a fumar cada vez mais. O processo libera ectoplasma, que seria essencial para o seu progresso espiritual. Então, ele junta o encosto, faz você fumar, dá uma parte para o encosto e tira o resto para eles. Entende a sociedade malévola que existe aí? Não é isso que a gente faz com o bezerro? Põe o bezerro para mamar, depois empurra o bezerro e fica com leite? A vaca crente que liberou o leite para o bezerro e nós aqui estamos mamando. Esse processo existe, os Gogs trabalham muito com isso. Então, eles organizam verdadeiras, entre aspas, corjas diabólicas, no sentido de que trabalham com desencarnados insatisfeitos, que estão dependentes ainda do plano físico, e fazem com que esses indivíduos perturbem a gente, para que eles possam ter como resultado ectoplasma limpo e livre para eles, na faixa vibratória que interessa a eles. E nós temos muitos comportamentos que liberam ectoplasma farta e amplamente. Por exemplo, rock pauleira, rock metal brabo, torcida de futebol enlouquecida, um fla-flu, por exemplo, é um banquete para esse povo. Eles estão lá com todo equipamento, mamando uma quantidade de ectoplasma para cima, para uma temporada legal. Toda carnaval, por exemplo, toda atividade ensandecida, né, em que a pessoa libera mesmo grande quantidade de ectoplasma. Sexualidade mal transada, todos esses processos normalmente liberam ectoplasma. Né? Pessoas extremamente ansiosas, que falam demais, que se deixam perturbar por um monte de coisa, problemas, brigas de família, tudo situações, gente, de desequilíbrio, desarmonia, libera ectoplasma. Aí qual é o processo? Eles se aproximam e eles não são maus. Eles são aproveitadores dessa situação. Se há algum ato de má-fé, ainda que, embora eu desconfie um pouco, eu acho que não é exatamente má-fé, mas uma necessidade de sobrevivência, é essa relação que os Gogs têm com os desencarnados aqui no planeta Terra. Isso é uma coisa bem complicada de resolver. Mas é como os espaciais dizem, no dia que nós formos seres harmônicos, eles não terão mais alimentos, vão embora. Agora, esse grupo aqui, Kodos, esse grupo, eles são habitantes do planetão que vem aí. Né? O planetão que se aproxima rapidamente da Terra, que, dentre muitos outros nomes, é chamado de Dóton, que quer dizer aquele que marca o passo. Esses seres, que são várias raças de Dinas, se aquartelaram aqui, porque esse corpo fará parte do sistema solar. Ele vai ocupar uma órbita vaga, que está hoje onde estão os asteroides, né, que era um planeta que foi destruído aqui, e eles vão juntar esses asteroides e formando
cinturões semelhantes ao de Saturno. Essas pedras girarão em torno dele num futuro, sei lá quando. Eles como sociedade desorganizada, estão clandestinamente aqui e querem integrar-se ao programa, ao sistema solar. Como uma boa parte da humanidade terrestre, que não vai poder continuar na Terra, vai para Dotton, vai viver lá, o que eles estão fazendo? Eles chegaram aqui na Terra, principalmente em 1929 a 31, foi a época que chegou a chefia dos codos aqui na Terra, e eles capturam pessoas para desenvolver níveis hiperfísicos, exotéricos, astrais, e também material biológico para reconstituição de tecido, de órgãos. O que eles estão fazendo? Eles estão se adaptando para passarem a ser seres viventes em Dotton, quando Dotton estiver definitivamente integrado ao sistema solar. E eles estão se valendo de quem? De pessoas que normalmente têm energia fortemente yang, porque eles querem, porque esse é um planeta yang, eles precisam desse tipo de energia, os codos, e é justamente a parte da humanidade que vai para lá. Quer dizer, ETs não tem aquela história, separação do joio e do trigo, não é a separação do bonzinho do malzinho, mas separação daqueles que vão evoluir em sistemas sociais do padrão Yang e aqueles que vão permanecer na Terra, que vai evoluir num sistema, um padrão de civilização Yin. O sermão da montanha, os mansos, os pacíficos, tudo Yin, né? Esses herdarão a Terra, quer dizer, permanecerão no mundo. Outros são civilizações Yang, são civilizações imperialistas, conquistadoras, expansionistas, formam grandes impérios, estruturas de governo externa, eles projetam seus governantes, criam criaturas que os governam. Já os outros não. Essas organizações chamam Sudvaense. Os outros são chamados Ramamaense. São os grupos de governo interno. Não tem governo externo, não tem lei escrita. Eles se governam pelo coração e formam sociedades também muito avançadas, mas não formam impérios. Então, a divisão que vem aí é entre Yin e Yang. É uma polarização entre planetas, porque existem planetas com civilizações Yang, como Dotton vai ser, porque o planeta destruído aqui também era Yang, e a órbita da Terra é uma órbita Yin. Até o planeta que existia aqui antes da Terra chegar, também era um planeta Yin, chamado Pharma. Eles foram embora com a civilização inteira, porque foi deslocado orbitalmente na época da explosão desse planeta aqui, Darmon, cujas almas estão nascendo na Terra. Então, o grande balanço energético na Terra não é entre o bem e o mal. Eu até costumo fazer aquela brincadeira, não se surpreenda se depois da transição você encontrar aquele amigo que você tinha certeza que ia para o planetão, e falar, pô, mas você aqui? Né? Então, na verdade, é uma separação Yang-Yin. A grande diferença entre esses dois modelos de civilização. Ambas chegam à perfeição, mas por caminhos bastante distintos mesmo. Bom, então, esses aqui têm parceria com governos. O governo, em troca de tecnologia, de materiais e de um monte de outras coisas, estão cedendo espaço para que eles façam capturas de humanos e de animais para a obtenção de material genético para a adaptação deles. Mas você vê que eles estão no lugar certo, né? O governo, principalmente o governo americano, mas não é só eles não, viu? Canadenses, japoneses, franceses, italianos, ingleses estão envolvidos nesse rolo. Mas os americanos que têm mais de tudo, não. Não, tem chupacabra mesmo. O que são chupacabras? São gueberones mais ou menos avançados. Esses, entre aspas, animais, não são animais, gente, tem mônada humana, com 7 ionas também. Apenas são muito alma-grupos ainda, estão longe da individualização do nosso tipo, né? Mas, em essência, são criaturas humanas. Bom, esses seres, a maior parte do tempo, eles estão fora do corpo, quer dizer, dormem que nem uma zanta, né? Dormem muito mesmo, porque trabalham fora do corpo físico. Fora do corpo físico, eles juntam ectoplasma para alimentar o físico. O que está acontecendo? Eles saem no astral terrestre, que é onde nós navegamos de noite, né, sem o corpo físico, e eles não encontram o ectoplasma limpo na frequência deles insuficiente. Quando voltam para o corpo, não transferem energia para o corpo sente fome. O que eles estão fazendo já em desespero? A sociedade deles estão se desorganizando,
eles funcionam parecido com as abelhas, os cupins, eles têm uma organização social assim, bastante rígida. Aí entra em desespero, a sociedade se desorganiza, eles sobem na superfície e vão atrás de sangue mesmo, quer dizer, atrás de ectoplasma. Só que eles não têm um trato gastrointestinal para se alimentar do sangue direto. Eles recebem ectoplasma com facilidade, mas o sangue direto é uma digestão complicada para eles. Eles se embananam nesse processo, mas eles estão chegando na superfície atacando galinha, carneiro, cabra, até gente já foi atacada por eles. Eles querem sangue. E eles têm uma capacidade hipnótica violenta. Eles hipnotizam um galinheiro inteiro. Gente, o que vocês quiserem, ovelha, boi. Aí eles vão lá com aqueles dentinhos dele, né? E fazem, muitos deles têm três presas, e chupam tudo numa boa. E tem um monte de gente fotografando, vendo, porque eles têm uns braços longos, vai até quase o chão, mas são bípedes, andam em pé. Às vezes se agacham, formam um bolinho baixinho assim, cabeludo. Intra, vive na primeira crosta. Na Ilha do Bananal, o povo de lá da região treina cachorro para correr atrás deles. Para você ver como é comum. Os índios dão nome, o povo do interior dá nome. A tudo tem, desde o saci, pererês e outras coisas mais, e outros. O folclore é cheio, né? Denominam essas criaturas todas. Só que o fenômeno chupa-cabra é moderno, porque é uma nova nomenclatura, mas é um fenômeno já conhecido de todas as tradições. Já se conhece isso. E eles têm uma capacidade interessante. Os animais que eles atacam ficam envolvidos num campo eletromagnético tão estranho que eles não apodrecem. Urubu nenhum vem comer a carniça, e eles desidratam, secam, sem cheiro, sem nada. Normalmente passa muito tempo para que naquele lugar nasça a vegetação. Isso é uma das características, né? Porque tem muito camarada dando uma de chupa-cabra e roubando galinha por aí. Nada disso não. Então chupa-cabras existem mesmo. E eles são normalmente gueberones, tanto daqui desse grupo quanto desse grupo, mas que já estão no desespero, né? Estão subindo na superfície para obter sangue, para se alimentarem, porque suas sociedades estão desorganizadas. Você imagina a explosão nuclear que a gente está fazendo aí, adoidada agora, tudo às escondidas. Veja os danos que causam nas sociedades subterrâneas. Absurdo, né? Mas nós somos de uma inteligência realmente bárbara.